Beleza. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Aham. Sim. Então tá ótimo. Espero que todos estejam bem. Algumas carinhas aqui eu já conheço, né? E para mim é um prazer muito grande ter recebido esse convite de vocês para a gente falar um pouco, né? A gente nunca domina o assunto por completo, mas uma formação é assim, sempre a gente vai extraindo experiências, né, de diferentes pessoas e a gente vai conformando o nosso entendimento acerca do tema. Então eu vou colocar para apresentar aqui o nosso slide. Deixa eu só colocar no modo de apresentação aqui. Acho que todos já estão vendo, né? Sim, tá tudo certo. Ok. Bom, então vamos lá. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre a Fundação Rotary, tá? Eu preparei um vídeo, eu espero que saia o áudio da apresentação aqui. Qualquer coisa, se não estiver saindo, vocês avisem, tá? É essa aqui para ter som? Se não tá saindo. Não tá? É. Tá, deixa eu só ver aqui os porquês. Olha, ainda não tá saindo som. Ainda não? Aí... Deixa eu deixar o microfone aqui habilitado, então, para ver O se... presidente Art Clamp E propôs a agora? criação de Agora foi. Então, beleza. Vou voltar aqui. E aí, vamos lá. Tá? Nossa visão para a Fundação Rotária começou 100 anos atrás. Na Convenção de 1917, o presidente Art Clamp propôs a criação de um fundo de dotação para fazer o bem no mundo. Seu sonho cresceu e levou o Rotary muito além dos clubes. Uma contribuição de $26,50 lançou o fundo de dotação. Hoje, já investimos mais de 3 bilhões em iniciativas humanitárias no mundo inteiro. Cada projeto Rotário, seja onde for, sempre começa com uma pessoa e uma ideia. E com o envolvimento de outros rotarianos e a poderosa rede rotária, essa ideia cresce e ajuda a transformar o mundo. Somos muito ativos e eficazes. Somos muito dinâmicos. A Fundação sempre se dedicou a melhorar a qualidade de vida das pessoas. O primeiro subsídio ajudou crianças deficientes. Hoje, estamos prestes a erradicar a fome. Seu filho já foi vacinado? Et lorsque je vois une mère me sourire après avoir donné le vaccin à son enfant, O sorriso de uma mãe ao ver seu filho ser vacinado me enche de alegria, la conviction que cet enfant pois eu sei que essa criança nunca ficará paralítica. Without Rotary, this
Sem o Rotary, esta campanha contra a polio não teria saído do lugar. E o trabalho incrível que vem sendo feito desde o início não tem precedentes. Logo após uma guerra mundial, causamos um impacto global com o patrocínio de bolsas para estudos no exterior. Hoje, treinamos a próxima geração de promotores da paz. As bolsas Rotary pela Paz dão uma oportunidade a quem tem o desejo de aprender e contribuir. Não basta ter boas intenções, é aí que o Rotary entra, fazendo uma das coisas mais importantes que uma organização como a nossa pode fazer. Todos nós vemos isso como uma paixão. Temos que fazer algo para gerar mudanças não apenas para os jovens de hoje, mas os de amanhã. O Rotary se dedica a conexões pessoais e profissionais. Para promover a compreensão internacional, criamos o intercâmbio de grupos de estudos. Hoje, apoiamos equipes de formação profissional em todo o mundo. As equipes de formação profissional permitem que as pessoas usem seus conhecimentos para ajudar outro país. Os rotarianos queriam ampliar seu impacto. Então, a Fundação começou a financiar seus projetos. Uma década mais tarde, começamos a apoiar projetos maiores em prol da saúde, do combate à fome e de outras necessidades humanitárias. Atualmente, os projetos de subsídios de grande escala são mensuráveis e sustentáveis, contribuindo para sanar grandes desafios do mundo. Cem anos atrás, Art Plump teve uma visão. Sua visão se tornou o nosso legado. A Fundação Rotary é uma grande ferramenta para transformar o mundo. E isso representa o Rotary. Visão para enxergar, fé para acreditar e coragem para agir. Fundação Rotária, fazendo bem no mundo ontem, hoje e pelos próximos 100 anos. É isso aí. Fundação Rotária, na verdade, ela é apaixonante, né? Se a gente for verificar a fundo, o maior sentido, né, do Rotary, ele existir hoje, fazer projetos de impacto na comunidade e se diferenciar muitas vezes de outras instituições sem fins lucrativos também, é por conta da nossa Fundação Rotária, né? Então, nós temos aqui um mapa mundi, tá? Dos países que mais realizaram doações, né? Isso é um dado ainda antigo, tá? Que eu encontrei, não encontrei nada mais atual, mas ele é um dado aí de fundos recebidos em 2013 a 2014, né? Então o Brasil aí faz aportes à fundação na casa de 5.100.000 no ano de 2013 e 2014. Bom, e o que dá paixão quando a gente fala em Fundação Rotária é saber que de todas as fundações que existem no mundo, associações, organizações de ajuda humanitária, e um dos exemplos que nós podemos dar é a Associação dos Médicos Sem Fronteiras, né, a qual eu cheguei a fazer parte 12 meses em um trabalho que eu fiz na Bolívia, de trabalho com comunidades indígenas na área médica. Então, assim, fazendo comparativos, tá, pessoal, para vocês entenderem o tamanho, né, e a dimensão da nossa fundação. Então, aqui, esse site, essa organização, na verdade, que faz a classificação de confiabilidade dos fundos, é a Cherry Navigator. Eles classificam já a nossa fundação
há 12 anos consecutivos em 4 estrelas, que é a maior classificação existente hoje dentro da Cherry Navigator. Então, só para vocês terem uma ideia, de todas as doações que o Rotary recebe, 92% de todo esse dinheiro, ele é aplicado diretamente aos projetos que compõem da Fundação Rotária, né? Então, podem ser projetos de subsídio global, projetos de subsídio distrital, né? A gente sabe que parte desses recursos, ele vem da nossa fundação mãe, que é a Fundação Rotária, tá? Então, a responsabilidade e a transparência que nós temos, e isso é um ponto muito, muito forte para quando a gente vai, por exemplo, oferecer uma empresa cidadã, né, para que alguma empresa seja parceiro de um clube de Rotary e contribua seus $1.000 rotários em um ano. Então, esse é um dado muito legal da gente levar para eles, que é a confiabilidade, a transparência, né, e saber que mais de 90% dos recursos da fundação, eles são gastos diretamente em programa. Se a gente for puxar aqui um parâmetro de comparação, a Organização dos Médicos Sem Fronteira, ela utiliza 60%, tá, de todos os fundos arrecadados. A outra parte ali, que seria os 40%, então fica na parte de marketing e áreas administrativas da Fundação Médicos Sem Fronteiras. Então, para você ver como o Rotary, ele aplica bem esses recursos, tá? E um ponto que nós não podemos deixar de mencionar dentro da Fundação Rotária são as grandes parcerias que a gente faz ao longo do tempo, né, os emparceramentos. Então, um emparceramento que ele está ainda forte até hoje, né, é um emparceramento que o Rotary tem, o Fundo Polio, né, que depois a gente vai conhecer quais são os fundos que compreende e estão dentro da Fundação Rotária, mas o Fundo Polio, ele fez uma parceria muito forte com a Fundação Bill e Melinda Gates, que quando nós doamos $1 para a Fundação, para o Fundo Polio Plus, a Fundação Bill e Melinda Gates, ela doa $2. Então, a gente, com isso, né, nós acabamos triplicando o valor. Eu queria só fazer uma correção nesse texto que vocês estão vendo aí na tela, onde eu coloquei entre parênteses ali, até 50 milhões por ano, tá? Por que eu quero fazer essa correção? Porque esse dado aqui, ele estava vigente até 2 anos atrás, tá, pessoal? Então, funcionava assim. Eu dou $1, quando esse dólar cai dentro do Fundo Polio, a Fundação Bill e Melinda Gates olhava lá e falava, o Paulo doou $1. Então, porque o Paulo doou $1, nós vamos doar 2, tá? E aí existia esse teto, ao máximo de $100 milhões por ano. Então, o que aconteceu? Há 2 anos atrás, a Fundação Bill e Melinda Gates decidiu retirar esse teto, tá, pessoal? E hoje, como uma forma aí deles estarem contribuindo para a gente acelerar o processo de erradicação da polio no mundo, eles retiraram esse teto. Então, hoje, independente da doação que qualquer pessoa ou organização faça, quando chegar nesse teto de 50 milhões que eles já doaram em um ano, para eles já não é mais teto, eles seguem doando conforme entram as doações para aquele ano, tá? Então, é uma parceria muito bacana aí que a gente tem com essa fundação. Falando um pouquinho dos fundos de investimento do Rotary, eu trouxe aqui de forma mais resumida, né? Porque se a gente for entrar a fundo dentro da Fundação Rotária, seria um tema aí para a gente utilizar praticamente um meio-dia, né, de treinamento e aperfeiçoamento em cima disso. Não encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Opa, Você desculpa. pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio? Desculpa que a minha Siri aqui, ela entrou na onda. Então, o que a gente tem aqui? O fundo anual, tá, pessoal? Sem dúvidas, ela é a principal fonte, né, de verba de todos os programas da área de enfoque da Fundação Rotária, e esse investimento é importante a gente saber, porque nós vamos ver depois que existem diferentes formas de investimentos que o Rotary faz para ter o rendimento desses recursos e estar aplicando e subsidiando os programas. Então, esse fundo anual,
ele é um fundo feito de forma conservadora, né, dentro da Bolsa Americana, tá? E 80% desse valor, ele é aplicado em ativos de renda fixa, então, para a gente ter ali uma certa segurança, né, que não vai ter tanta oscilação desse valor que está aplicado ali nesse fundo, né, e também saber que esse valor não será negativo, tá? Esse que é o importante. E 18% que compõe o restante desse valor que está no fundo anual, ele é aplicado no mercado imobiliário. Então, aí fica uma dica também, né, de boas práticas de investimento para vocês aí que são jovens, que estão querendo construir o futuro de vocês, né, e para quem tem ideia de separar sempre uma reserva ali para estar investindo, então fica essa dica bacana, tá, que é uma dica bem sustentável, e você consegue performar muito acima de, por exemplo, ganhos que você teria deixando isso parado numa poupança ou também num simples CDI que está rendendo a 100%. Então, o fundo anual, a gente estudando um pouco melhor ele, traz isso aí até para a gente aplicar na nossa prática diária, tá? Então, 80% de todo o capital que o Rotary tem está aplicado em renda fixa e 18% no mercado imobiliário, que são os chamados fundos imobiliários. Então, 3 anos após desse valor estar aplicado ali, 50% dele retorna para o distrito, e aí o distrito ele retorna para o clube que fez essa doação para o fundo anual, e aí ele pode usar esse valor como subsídio de projetos distritais, tá? Nós temos, então, depois um outro fundo de dotação, que esse aqui ele começou lá em $25,95, né, em 1917, praticamente, né, que foi o início de tudo ali, mas o aporte inicial deste fundo de dotação, ele começa em 1985, e coincide isso aqui com o quê? Com o programa Polio Plus, que o programa Polio Plus, que foi o combate de erradicação da polio no mundo, ele iniciou justamente nesse mesmo ano, em 1985. Então, o Rotary, ele tinha, né, um fundo, um recurso ali que estava aplicado em outro local, e quando iniciou-se aí o combate à polio, iniciou-se também esse fundo de dotação, ou chamado também fundo permanente, tá, pessoal? Então, esse fundo, o que acontece? Os valores que entram dentro desse fundo, eles não são retirados, por isso que chama, obviamente, de fundo permanente, tá? Ele tem uma alocação de 85% do fundo que ele está destinado a ativos com taxas de retorno semelhante das ações, tá? Quando a gente fala aqui das ações, as ações americanas, então a gente está falando de SIP, nós estamos falando de Nasdaq, nós estamos falando de Dow Jones, que é onde está aplicado os valores desse fundo, tá? E aí, simplesmente, ele vai gerando índices anuais, né, que são os rendimentos que você obtém de dividendos e outros títulos, né, que você recebe com o investimento nesse fundo, tá? Porém, ele é um fundo que ele varia bastante, vocês podem olhar o gráfico, mas ele é uma variação sempre crescente, tá? Então, tem anos que, quando o mercado financeiro ele está mais favorável, o fundo ele acaba tendo uma porcentagem maior, o ano que o mercado sofre um pouco, ele regride, mas você pode ver que os fundos, eles são sempre ascendentes, tá? Então, a Bolsa de Valor americana, ela é uma bolsa ascendente, e a gente vê que esse valor, ele vai rentabilizando de forma muito progressiva. E aí nós temos também o fundo de investimento da Polio, né? E os fundos de investimento da Polio, eles estão como? Eles estão aplicados em títulos de renda fixa, só que dessa vez não de longo prazo, de curto prazo. Por quê? Porque nesses títulos você consegue ter uma maior liquidez. Então, digamos o seguinte, o ano passado, que foi o ano aí que voltou casos, né, reapareceu em alguns países como Israel, Estados Unidos, no Peru, né, a gente teve
um outro caso confirmado aí, só que foi nesse ano, né, o caso do Peru, mas você vê que quando acontece alguma coisa que sai do controle, então como você tem esses fundos aplicados em títulos de curto prazo na renda fixa, você tem uma liquidez maior desse valor, e aí, numa eventual necessidade ou urgência, você pode estar fazendo o resgate desse valor. Lembrar que, até o momento, tá, são muito mais do que está aqui, esse número de 2,5 bilhões arrecadados ao Fundo Polio, isso é um número muito antigo, tá? Eu acredito que esse fundo ele já está maior do que 3,5, eu não consegui ter um tempinho essa semana para mim estar entrando dentro do My Rotary ali buscando, mas depois eu posso repassar para vocês aí no WhatsApp para acabarem estando por dentro desse valor, mas eu acredito que está acima de 3,5 bilhões, tá? Já o valor que nós temos arrecadado para o Fundo Polio, e com esse valor nós conseguimos aí em países pobres, aonde o governo não tem subsídios ou condições de manter as campanhas de vacinação, né? E aí quando a gente fala de campanha de vacinação, o Brasil hoje ele é autossuficiente, tá? O Brasil ele mantém todos os vacinadores, então ele paga ali, digamos, no mês das campanhas, ele paga hora extra, ele paga bônus, né, para estender o horário de vacinação para esses vacinadores, ele se responsabiliza por toda a logística e transporte das doses e também pela compra, né, das doses e demais insumos, né? Os outros insumos aí compreendem o quê? Desde um simples band-aid que você usa ali, aquele redondinho, logo depois que você faz a aplicação da vacina na criança, que hoje a gente sabe que já não é mais gotinha, né? Tem mudado isso aí, tá? Então a gente está usando não mais a vacina Sabin, nós estamos utilizando hoje a vacina Salk, que inclusive a Salk, ela foi a primeira vacina desenvolvida antes da Sabin. Só que na América Latina, a população tinha aquele mito de que se fosse para aplicar um vírus no seu filho, os pais eles não tinham segurança. Agora, se fosse para dar de gotinha, então era um negócio que parece que caía melhor, né? Então é bem engraçado isso aí, questão cultural mesmo, tá? Mas aí o que a gente tem? Além de toda a equipe que trabalha, nós temos esses band-aids que são necessários, nós temos o uso do álcool, algodão, seringa, agulha e assim por diante, né? Então, você vê que não é simplesmente bancar uma simples dose, tá? O que tem por trás disso tudo é muito maior. E o legal do fundo é isso, ele banca países que o governo não tem condição de bancar as campanhas de vacinação, tá? E depois nós temos o grande fundo mundial, né, que alguns chamam também de Fundo Rotary Internacional, tá? Que ele é utilizado para quê? Para subsidiar a estabilidade financeira da organização, né? Nós temos também custos administrativos com isso, e garantir que tenham condições de cobrir suas despesas mediante circunstâncias inesperadas. E isso aqui é interessante, pessoal, porque, um exemplo, quando nós tivemos agora essas fortes chuvas ali na região do Rio Grande do Sul, e também nós tivemos, ano passado, né, Santa Catarina foi bem afetado com a questão das enchentes, então o Rotary, ele manda uma ajuda de emergência, tá, para o distrito que está sofrendo com uma calamidade pública, e para o nosso distrito aqui foi nos enviado $25 mil rotários, e aí a gente utilizou para subsidiar. Então, eu sei que ano passado, grande parte desse valor arrecadado foi utilizado para compra de combustível para os helicópteros que estavam ajudando nas buscas e resgates aqui na região, tanto do Vale do Itajaí, quanto da Grande Foz do Itajaí, tá? Então, ele acaba vindo, por essa questão das circunstâncias inesperadas que fala, ele acaba vindo essa ajuda emergencial que o Rotary manda, tá? Então, 91% desse fundo, ele está aplicado em ativos de renda fixa, e aí são de longo prazo, e 9% no mercado imobiliário. Vejam aí que fica a dica, né, para o nosso controle pessoal aí, que mercado imobiliário, ele é sempre
uma opção bem interessante, segura e rentável para a gente colocar os investimentos nossos também, tá? Da vida pessoal. E aí a gente se pergunta, né? Tá, mas a Fundação Rotária, né? O dinheiro e tal, como que é feito o trabalho? De onde saem as ideias dos projetos e tudo mais, né? As ideias do projeto a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, que elas saem do quê? De demandas da comunidade mesmo, né? E esse é o ponto fundamental, a gente saber fazer as pesquisas de campo, ouvir a comunidade e aí sim traçar os grandes projetos aí de subsídio distrital e também de subsídio global. Mas, olhando para esse enfoque das áreas, que são onde nós temos que direcionar os tipos de projeto, então nós temos as 7 áreas que são consolidação da paz e prevenção de conflitos, lembrando que o intercâmbio de jovens, que muitos tiveram a oportunidade de participar, ele está locado dentro dessa área aqui, tá, de consolidação da paz e prevenção de conflitos. Por quê? Porque quando o jovem ele sai do seu país, no nosso caso do Brasil, e ele vai conhecer outras culturas, né, não existe mais crítica do certo e do errado. O jovem é legal que ele volta. Por isso que eu sou tão apaixonado por esse projeto do Rotary de intercâmbio de jovens. Eu acho um dos mais fantásticos que tem e são um dos mais, assim, motivadores que a gente sempre trabalha dentro do nosso clube. Eu tenho conversado com os companheiros para a gente fazer um trabalho até muito maior em cima disso, né, porque é um programa muito interessante. E aí o jovem, ele aprende o quê? Ele aprende que a cultura que ele vive, ela tem as suas designações. Mas quando ele vai para outro local, a gente para de ser críticas àquela cultura, né? Porque a gente sabe que cultura não se critica, cultura se respeita, né? Se nós tivéssemos nascidos muçulmanos, nós nos comportaríamos como tal, assim como se nós tivéssemos nascido americanos, africanos, nós se comportaríamos como tal também. Então, é um programa muito legal e por isso que ele entra dentro dessa consolidação da paz e resolução de conflitos. Prevenção e tratamento de doenças, aí a gente tem alguns exemplos como a polio, nós temos outros exemplos como a doença da BCG, a doença da tuberculose, e aí a gente fala da vacina da BCG, que é aplicada na criança. Nós temos aqui também um trabalho muito importante que o Rotary faz em cima da desnutrição infantil pelo mundo. Um outro trabalho interessante que nós podemos mencionar também é sobre a malária, tá? Não sei se vocês sabem, mas juntamente com a polio, essa é uma grande bandeira que o Rotary tem, que é no combate e na erradicação da malária no mundo, tá? E aí, outras doenças, um exemplo recente que nós podemos colocar aqui foi a Covid, né? O Rotary não acabou comprando as vacinas da Covid, mas para você ver como que é bem estruturado o programa Polio Plus, tá? Nós temos uma rede de profissionais de saúde em todo o mundo que participa anualmente das campanhas de vacinação da polio, e quando precisou fazer toda a distribuição da vacina no mundo, com essa questão de logística e tudo mais, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela foi atrás do Rotary, para quê? Para o Rotary apoiar na questão de logística. Então, toda a logística que é usada para a gente fazer as campanhas da polio, da polio, no caso, foi utilizado a mesma estratégia para a distribuição das vacinas da Covid. Isso é bem legal, tá? Depois nós temos ali água e saneamento e higiene, que é uma outra área de enfoque, tá? Nós temos aí o grande projeto de menção, que é o projeto WASH, né? É um projeto americano focado na questão do tratamento do esgoto e você devolver para o meio ambiente a quantidade mais mínima possível de resíduo, tanto de patógenos virais, bacterianos, quanto de resíduo químico, tá? E aqui na nossa região, aqui do distrito, é um projeto legal para a gente mencionar, que foi feito com base nessa área,
esse recente projeto ali dos tratamentos de efluentes que foram feitos no Hospital Oase de Timbó. Então, o que é o tratamento de efluentes? Toda a limpeza, né, que você faz ali de esterilização dos produtos do centro cirúrgico, toda a limpeza de paramento médico, enfim, de materiais cirúrgicos, de procedimentos invasivos ali que você faz, lavagem de cânula de UTI, lavagem de laringoscópio, enfim, toda essa questão, o que era feito antes? Você simplesmente, no expurgo do hospital, né, que é uma área ali de desinfecção, você fazia a desinfecção daquilo ali e isso ia para uma fossa séptica normal ou muitas vezes ele ia para o esgoto. O que o tratamento de efluentes faz? Entra toda essa água, né, e esse resíduo desse material que foi lavado, ele entra dentro de um tanque, esse tanque é feito um pré-tratamento ali e depois vem os caminhões que fazem o transporte desse tipo de efluente, eles captam toda essa água que está ali dentro e leva para uma outra unidade externa de tratamento de água. E aí, quando faz todo esse tratamento, você mata no 100% vírus, bactérias e fungos, e aí, depois de todo esse tratamento feito, você devolve essa água para o meio ambiente. Então, esse que é o tratamento de efluente de um hospital. E qual é os dois pontos aí que esse tratamento de efluentes acaba tendo impacto positivo na população? Se nós tivéssemos pólio aqui, tá, seria um impacto importante, né, nos pacientes ali que são atendidos. Mas os dois impactos principais quanto à questão de disseminação do vírus da HIV, tá, em pacientes HIV positivo que são atendidos dentro dos hospitais, e também na questão da hepatite C, tá, pessoal? Que é uma outra questão bem importante, de muito cuidado médico, que a gente sempre faz o correto manejo do paciente. Depois nós temos a saúde materno-infantil, e o grande programa, ele é voltado no quê? Na questão de diminuição da taxa de mortalidade das mães, né, na questão de prevenção do parto, tá? E no uso e subsídio das cesáreas que são feitas pelo mundo. Então, eu sei que o Rotary, ele destina trabalhos também nesse sentido. Aí a gente tem outras áreas que é a alfabetização básica, né, e a educação básica, perdão, e a alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário. Isso aqui é muito legal, né, que uma das coisas mais bacanas que essa área ela enfoca é você pegar pessoas que não têm qualificação profissional e o Rotary, através de parcerias com empresas, exemplo, de facções, de indústria metalúrgica, que é muito forte aqui na nossa região. Então, essas empresas, elas ajudam, né, a pagar cursos de capacitação para a formação de mão de obra de trabalho. Então, é uma área legal. Meio ambiente, né, que ele já globaliza um pouco mais do que só o tratamento da água, mas também a preservação, plantio de árvores. Esse é um projeto que o Interact é bem forte nisso, né? Vocês fazem vários projetos nesse sentido, preservando o meio ambiente, e aí a gente compõe, então, as 7 áreas de onde saem as ideias para os projetos do Rotary. E aí, aqui, alguns pontos importantes para a gente conversar, que é o quê? Não é preciso reinventar a roda. Quando a gente fala isso, em que sentido a gente está querendo dizer, né? O Rotary, ele tem uma produção ali dos showcases de todos os projetos que são feitos a nível de Brasil. Então, esses projetos de sucesso, eles ficam dentro do My Rotary. Você pode pesquisar ali no Google, Rotary Showcase, você acaba entrando dentro dessa área, e ali tem os maiores projetos de sucesso que funcionam em vários distritos pelo Brasil, tá? Outra coisa importante que é aquilo que a gente falou, você poder fazer o quê? Criar uma planilha, né? Você ouvir a comunidade antes de você fazer um projeto. Mas como que eu posso ouvir? Você vai na comunidade, nas reuniões de conselhos locais de saúde,
né? Você pode ir nas próprias feiras locais, que às vezes tem nas comunidades, e ali você conversa com as pessoas. Olha, o que você acha que seria importante aqui para o teu bairro? O que você vê que talvez o Rotary poderia fazer um projeto de impacto na comunidade? Qual é a maior carência, a maior dificuldade, a maior necessidade que vocês têm? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer uma praça ali, porque eu vi que lá eles não têm praça. Só que a maior necessidade dessa população, às vezes, está em ter um saneamento básico adequado, né? E às vezes ali, os dejetos das casas, eles acabam caindo dentro de pequenos riachos, e aquilo ali produz, né, um odor muito desagradável na comunidade. Então, às vezes, a gente pensa em fazer uma praça, mas o que mais incomoda a população é viver com aquele mau cheiro ali do local. Por isso que é sempre importante, antes da gente fazer projetos, a gente ir ouvir a comunidade. E aí tem essa história aqui, carrinhos de reciclagem de São Paulo, que eu quero falar rapidinho aqui, tá? Eu não vou me estender. O Miguel, eu sei que ergueu a mão ali, Miguel, eu já passo para você, tá? Essa história dos carrinhos foi o seguinte, um distrito lá de São Paulo quis fazer um trabalho com o pessoal que trabalhava na reciclagem de material, né, catadores de papel, plásticos, vidros, etc. E aí, por vontade do grupo, né, eles falavam assim, olha lá como que eles sofrem para puxar os carrinhos deles, tem um eixo só, então quando o carrinho está cheio, aquilo pesa e acaba eles tendo que produzir uma força maior, e isso aí produz um desgaste, né, na coluna da pessoa que está trabalhando com isso e tal. E, o que vocês acham da gente se reunir aqui e contar quantos carrinhos, mais ou menos, que tem nessa região da Grande São Paulo, e a gente produzir um carrinho melhor, né, um carrinho que eles consigam separar melhor os materiais. Por exemplo, em vez de um eixo só, a gente coloca 2 eixos, né, 4 rodas, porque daí isso não pesaria tanto quando o carrinho está cheio. E aí eu sei que eles, na época, contaram lá, parece que tinha 30 ou 50 carrinhos, e o Rotary fez churrascada, fez pastelada, fez um monte de coisa, foi na comunidade, pediu dinheiro para os empresários e tudo mais, e aí eles produziram, então, esses 30, 50 carrinhos. E aí, um belo dia, foram na associação lá dos recicladores, né? E aí eles falaram, olha, a gente fez um projeto bem legal para você, a gente contou, viu que vocês têm aí em torno de 30 ou 50 carros, nós fizemos 50 carros de reciclagem e a gente queria fazer, né, um dia aqui de festiva para a gente fazer a entrega desse material. E aí chegaram lá, fizeram o dia da festiva e entregou esses 50 carrinhos. E aí eles falaram assim, olha, o Rotary aqui teve que fazer 3 ou 4 eventos, já faz 3 anos que a gente está se preparando para isso, né, para conseguir entregar isso aqui para vocês. Nós arrecadamos mais de 100 mil reais para tornar esse nosso projeto possível. E aí, quando entregou, né, aí pediram o que o presidente da associação achava do projeto que foi feito e tal. E aí o presidente falou assim, poxa, muito legal o que vocês fizeram, né, aqui para nós. Esses carrinhos são interessantes e tal, mas assim, o que a gente precisava mesmo era cartão de visita. E aí todo mundo, cartão de visita, né? Para a gente entregar nos condomínios e para o síndico mais ou menos avisar o dia que cada condomínio desce com toda a reciclagem e a gente poder passar lá para pegar. Então vocês vejam o seguinte, né? Foi gasto um valor de 150 mil em cima de uma necessidade que, na verdade, assim, para eles não era necessidade. Aquilo para eles era comum, corriqueiro, e eles estavam bem atendidos com os carrinhos. O que eles precisavam? De cartão de visita. Então, se o Rotary tivesse ido primeiro, né, conversar com a associação dos recicladores e perguntar para eles o que eles precisariam, talvez eles teriam falado que precisavam de cartão de visita, né? Você tinha impressos cartão de visita e isso teria gerado um impacto muito melhor e mais de enfrentamento com a real necessidade dessas pessoas. Então, essa sempre é uma historinha que o pessoal sempre puxa, e esse é um caso verídico mesmo lá do Distrito de São Paulo, tá?
E a gente sempre puxa para falar. Por quê? Porque muitos projetos saem da nossa cabeça. E será que eles são importantes para a comunidade? Né? E a gente pensar também o quê? Todo projeto feito ter sustentabilidade. Ele tem que ser um projeto que o Rotary, na verdade, ele não vai criar esse projeto para ele virar pai desse projeto. O Rotary vai criar esse projeto para alguém. Então, ele pode criar para uma associação, ele pode criar para um dos programas do Rotary, que são vocês do Interact, né? Então, o Rotary pode criar e entregar na mão de vocês para vocês tocarem isso aí adiante, é uma das formas também. O Rotary pode criar isso e entregar para uma associação, né, sem fins lucrativos e assim por diante. Queria pedir ali para o Miguel, qual que era a dúvida, Miguel, para a gente fazer esse bate-papo. Na realidade, não era uma dúvida, mas é uma história parecida com essa. Eu não lembro dela por completo, mas eu também não lembro o distrito, mas pelo que eu lembro é que um Rotary foi em uma comunidade carente, assim, e eles viram que tinha algum problema com o transporte, no transporte das pessoas, né? Daí eles foram lá, eles pensaram, eles arrecadaram dinheiro e compraram uma Kombi. Uns meses depois, eles voltaram para visitar, e a Kombi tinha poucos quilômetros rodados. Por quê? Porque aquela comunidade, na realidade, não era a principal... foi um asilo? Eu não sei a história por completo. Ah, legal. Eu não A conhecia principal também. necessidade deles era outra. Eles não tinham nem dinheiro para comprar gasolina para botar a Kombi a funcionar. Daí aquele dinheiro todo que foi empregado no automóvel não serviu de muita coisa. Para você ver. Então, por isso que é sempre importante ouvir a comunidade, né? Quando a gente ouve a comunidade, a gente consegue ter muito mais assertividade nos projetos que fazemos. E aí, né, as etapas de um projeto, né, são mais ou menos as etapas básicas, porque quando você entra no My Rotary, isso aqui eu recortei de uma página ali de dentro do sistema My Rotary mesmo. Quando você entra ali para fazer o cadastro do projeto, então ele tem todas essas etapas aqui para serem vencidas, tá? Isso aqui, pessoal, quando a gente comenta de como iniciar um projeto e tudo mais, ele é bem complexo, né? Ele é complexo por quê? Porque o Rotary simplesmente ele não vai dar o dinheiro para a gente investir em algo sem o Rotary saber se aquilo ali que está sendo proposto o projeto, se ele será completamente viável, né? E se terá condições de início, meio e fim, para a gente resumir bem, né, o assunto. Então tem toda essa temática que você tem que estar analisando, que é o planejamento, né? Então você vai ter um formulário ali que você vai começar a preencher esse formulário com perguntas dirigidas para você começar a estruturar a ideia e planejar as etapas, né, desse projeto, a aquisição de recursos, né? Quais serão os recursos necessários? Eu precisaria aí mais ou menos de uns 100 mil reais, por exemplo. Desculpa que caiu aqui meu fone. Então, tipo assim, eu precisaria ali de 100 mil reais. Tá, mas eu vou utilizar o que para esses 100 mil reais, né? O que eu vou gastar, o que eu vou empregar, né, esse recurso? Depois ali a gente tem a implementação do projeto, né? Quem serão os voluntários, parceiros que vão estar colaborando, né? E então, isso é muito importante, porque muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto, nós não conseguimos fazer esse projeto um clube sozinho, às vezes não consegue fazer vários clubes de uma cidade sozinho, e muitas vezes não consegue fazer vários clubes, né, do distrito sozinho. Então é onde a gente vai o quê? Buscar ajuda com Lions, buscar ajuda muitas vezes com a maçonaria, buscar ajuda com outras instituições, né, que podem estar colaborando. E um exemplo disso que a gente tem no nosso distrito, bem legal, não sei se vocês conhecem, mas se um dia vocês quisessem conhecer, eu me coloco à disposição para ir junto com vocês e a gente conhecer esse projeto magnífico, que é o Instituto Renal Vida ali de Blumenau, tá? Então, o Instituto Renal Vida foi uma ideia que surgiu do Rotary, foi um projeto que começou conosco, né? Nós tivemos um emparceramento muito legal de 2 clubes da Alemanha e um dos Estados Unidos, me parece, e ao total
veio um montante aí de $300 mil, Rotários, para a gente iniciar esse projeto. E hoje, dentro da Renalvida, com várias parcerias que nós fizemos, esse projeto ali da unidade de Blumenau, ele já passou de 38 milhões em recursos aplicados ali dentro. Então, acabou vindo depois, né, porque ficou motivado com um projeto. Veio a Prefeitura de Blumenau, e aí, mais tarde, veio o governo de Santa Catarina, e depois veio também o governo federal ajudar ali na conclusão da Renalvida. Então, o dia que vocês quiserem conhecer lá, a gente pode marcar uma visita, tá? Seria bem legal. A gente planeja, tenta ver uma van, alguma coisa para reunir o pessoal e levar, e a gente conhecer a Renalvida. Eu participei lá da inauguração, lá da Renalvida, então, e foi, assim, muito bacana ver tudo que eles estão fazendo e o que eles ainda vão terminar. No quarto piso ali, da instituição, vai funcionar o Hospital Dia, né? Então, o que é isso? Vários procedimentos ali de colocação de catéter para retirada de pedra nos rins, outros tipos de procedimento invasivo também, só que de menor tamanho, né? Procedimentos mais simples. Então, eles serão feitos nesse Hospital Dia, que será o quarto piso lá da clínica. Está muito próximo já desse funcionamento ali, tá? E depois vem a avaliação e promoção. Essa avaliação, eu não sei se vocês conhecem, até porque algum tempo atrás eu não conhecia também. Quando eu fui para uma capacitação de um seminário de Fundação Rotária, que foi feito lá em Foz do Iguaçu, aí eu acabei conhecendo o tal do CADRE, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar, é CADRE. Então, ele é um conselho que existe dentro do Rotary, tá? De vários profissionais de diferentes áreas, por exemplo, área da saúde, do direito, administrativo. Então, essas pessoas, elas se cadastram no CADRE, tá? E o Rotary, ele banca suas viagens, todo o subsídio necessário, como alimentação, hospedagem, para quê? Para você sair do teu local e você ir até o local do projeto lá e você fazer a fiscalização. Então, assim, o que acontece ali, tá? Só para vocês terem uma ideia do CADRE. Por exemplo, se é feito esse projeto da Renalvida, não podia nenhum rotariano aqui do distrito fazer a fiscalização desse projeto. Ó, para você ver como que é bem feita, né, a fiscalização da Fundação Rotária. Então, tem que vir um rotariano de outro distrito e, muitas vezes, eles acabam trazendo um rotariano até de outro país para vir no local, tá, e fiscalizar como que está o andamento do projeto. Só depois desse rotariano fiscalizar, preencher um formulário e falar que está tudo ok, é onde o Rotary ele começa a liberar as etapas do dinheiro, porque o dinheiro ele não vem de uma vez só, tá, pessoal? Ele vai vindo por etapas. Então, se eu não me engano, dentro de um projeto, o normal é ter aí mais ou menos 5 etapas, podem ser até muito mais, tá? Então, conforme vai o andamento do projeto, é como a Fundação Rotária ela vai fazendo o depósito desse subsídio na conta do distrito ou na conta do clube responsável por aquele projeto.